Caro telespectador, retornamos. E eu já vou relembrar aqui a você e ao nosso querido desembargador Carlos, para que ele responda. A medida que depende de aprovação da Câmara dos Deputados poderá refletir na redução do endividamento das famílias em relação ao mau uso do cartão de crédito? E aí, desembargador? Nós temos o grave problema no país da chamada bolha do cartão de crédito. O que é isso? Nós temos um elevadíssimo endividamento de pessoas que não sabem planejar o seu orçamento financeiro. Daí porque tem muitos brasileiros que usam o magnético 4, 5, só com alteração de datas. E dizem as autoridades que hoje nós temos uma dívida que pode chegar a 30 bilhões de reais no cartão de crédito. Então eu vejo que essa proposta do senador Roberto Requião, ela é louvável no sentido de reduzir o mau uso do cartão de crédito, que tem sido uma constante no Brasil, principalmente para as taxas de juros, porque a maioria dos consumidores não se dá conta de que quando você entra no rotativo, você não paga integralmente a fatura, você se submete a uma taxa de juros chamada rotativo. E essa taxa de juros no Brasil é a maior do mundo. Ela chega em algumas instituições a 500% ao ano. Nossa. Você pratica essa taxa de juros. Então, se você facilitar, principalmente para os menos favorecidos, nas despesas do dia a dia, pagamentos à vista com dinheiro, ou cartão de débito, que a legislação não fala, o projeto não fala, com descontos, eu acho que o mau uso do cartão de crédito ele poderá ser minimizado. Muito bem, mas eu gostaria de saber, vou tomar uma carona na sua resposta, e os bancos? Será que vão aceitar isso pacificamente? Considerando que os bancos são os controladores das administradoras de cartão de crédito, nós vamos ter aqui o que os franceses dizem, um tour de force. Por quê? Porque essa medida ela vai ter que passar pela Câmara para depois ter a aprovação. E nós estamos no ano eleitoral, então eu reputo que essa aprovação, se vier, ela só vai ser depois do segundo semestre de 2015. Nós temos um ano ainda e o lobby vai ser pesado, não tenha dúvida sobre isso. Quer dizer que, por enquanto, nós vamos viver sob essa mesma harmonia, não é? De hoje. Sim. Não é? O dinheiro não é bem visto no comércio, é bem visto em qualquer local. Muito bem. Então, o uso desenfreado do cartão de crédito não justifica controle em relação ao cliente consumidor, não é verdade? Como você disse. Olha, nós temos aí uma tendência do novo Código de Defesa do Consumidor do projeto que fala sobre superendividamento. Então, vai haver maior responsabilidade em relação às instituições na concessão de crédito pela via do uso do cartão. Eu até defendo a seguinte tese: se o cartão tem um limite, R$1.000 ou R$2.000, quando o consumidor, o utente do magnético, extrapolou aquele limite, a responsabilidade já não é só dele, porque a administradora tinha a obrigação de bloquear aquele cartão. Então, se toda hora vai se estourando o limite, vai se renegociando essa dívida, esse superendividamento tem que ser controlado. Obviamente que o objetivo dessa medida do senador Requião é de reduzir o mau uso do cartão de crédito, que tem sido uma constante no Brasil. Muito bem. E as taxas de juros, então, praticadas por bancos e administradoras no uso do rotativo, como você já falou sobre o rotativo também, são as mesmas em relação aos demais mercados em países desenvolvidos, não é? Ao contrário, no Brasil, as taxas praticadas, quer durante o período da normalidade, quando você paga integralmente a fatura, ou do rotativo, quando você paga só aquele percentual de 20%, as taxas brasileiras praticadas são as maiores do planeta. Nós temos no período da normalidade juros que chegam a 300% ao ano e durante o período da normalidade que atinge o teto de 500% ao ano. Então, se o consumidor tivesse consciência de que ao não pagar ele estaria submetido a uma taxa de juros de 500% ao ano, isso seria muito grave. Ele talvez não se submeteria a uma compra que ele não tem poder aquisitivo para comprar. E o cartão de crédito, ele é um crédito artificial, porque você entra na loja, dá o cartão e fala, já paguei. Mas no dia que vem a fatura em débito automático, ou que você vai ao banco ou pagar pela internet e verifica o valor, muitas vezes você não tem aquele valor à vista. Aí você vai renegociar aquele valor e passa ao rotativo, cujas taxas, como já expusemos, são as mais elevadas do planeta. Essa realidade que você coloca, ela é igual aos demais mercados em países desenvolvidos? Nos países desenvolvidos, você pode pegar inclusive o Japão. Lá o impacto da reserva do país é altíssimo e o consumo é baixíssimo. Então o governo incentiva a população a consumir. Aqui no Brasil é o contrário, nós temos um poder aquisitivo muito baixo e temos uma alta taxa de consumo. Então precisaria equilibrar
o poder aquisitivo da população com a distribuição da riqueza e também ter taxa de juros mais favoráveis. Por isso que o cartão de crédito ele só vai ser impulsionado se as administradoras e os bancos que geram essas riquezas de uma forma direta reduzirem as taxas conforme a inflação. Nós temos uma inflação hoje real no país 12% ou 13%. E nós nunca regulamentamos a taxa de juros da malfadada Constituição de 88, que sempre falou que era 12% ao ano. Mas no Brasil nunca se praticou, inclusive já está revogado. O anatocismo, né? Exatamente, dos juros compostos. Dos juros compostos. E agora na cédula de crédito bancário, também já saiu uma previsão de que pode haver a capitalização, inclusive diária. Nós estamos hoje tendo capitalização diária por algumas instituições financeiras. Desembargador Carlos Henrique, ocorre o seguinte, você fala aí a respeito do consumo. Você diz que no Japão é um país que eu entendo desenvolvido, e nós todos entendemos e sabemos bem disso, o consumo é menor, porque o povo é consciente naquilo que, afinal de contas, vai adquirir. No Brasil, a televisão, vou agora fazer uma crítica, não é? Ela apresenta, no intervalo dos programas, comerciais. Comerciais de automóvel, então, é uma coisa impressionante. Você acha que esse volume de publicidade altera o comportamento do consumidor? O consumidor é bombardeado não apenas pela televisão, mas pelos jornais, pela mídia eletrônica. Você abre hoje um site, primeira coisa que sai é um reclame, uma propaganda. E se nós formos ver os jornais de fim de semana, sábado e domingo, 50% são anúncios de carro ou de imóveis. Então, quer dizer, hoje nós estamos aí no mercado completamente uma disfunção. Por quê? Porque houve uma produção muito grande de carros, hoje o consumo não atende, e mesma coisa em relação a imóveis. Os imóveis, as grandes construtoras incorporadoras entraram na Bolsa e construíram milhares de imóveis. E existe inclusive uma pesquisa recente hoje, que eu li, dizendo que o número de imóveis desocupados no Brasil é maior do que o número de imóveis ocupados. Nossa. Então nós temos uma ideia de como nós estamos mal de planejamento. É verdade. E o planejamento é tudo, né? É tudo, é tudo. Claro. No momento em que se facilita a forma de pagamento, inclusive por meio de celular e código de barra, ou mesmo ainda pela internet, mediante comércio eletrônico, o fator segurança não prejudicaria a implementação da norma legal? Sem dúvida. Eu acho que a segurança é o principal fator contrário ao projeto, ao decreto legislativo do senador Requião, porque hoje o mundo moderno ele não fala mais em espécie, em dinheiro. Hoje nós temos aí o código de barras, nós temos o code do celular e nós temos o futuro do comércio, que é o comércio eletrônico. Hoje em grandes centros ou também em médios centros, há uma expectativa que a população de carros, a produção de carros no Brasil, atinja uma cifra em 2050 de 190 milhões de veículos. Nossa. Então nós não temos mais condições de deslocarmos até um shopping, uma loja para comprar. Hoje você com um clique, em 5 minutos você já faz, encerra a compra e daqui 2, 3 dias você está recebendo o produto. Então eu não vejo como você vai transformar o comércio de rua no futuro, sendo que o comércio eletrônico, além da vantagem tributária do recolhimento menor, apresenta um preço de ponta menor também, comparativamente falando com o preço das lojas. E além do que, você tem o conforto de receber o produto na sua casa em 3 ou 4 dias no máximo. Haja vista aquela no sentido de passagens aéreas, né? Sim. Você encontra o menor preço no site. Sem falar ainda do site, o maior do mundo, Alibaba, Oriente Express, chinês, que acabou de entrar na Bolsa de Nova York. Hoje você pode comprar um produto que no Brasil seria $50 por $5 nesse site, que no máximo em 30 a 40 dias você está recebendo produto em casa. É verdade. Olha que facilidade. Então o comércio internacional hoje popularizou e hoje você, em vez de se deslocar, perder meia hora para comprar um produto de carro, você em 20 segundos acessa o site, em 5 minutos você está finalizando o produto e em um mês o produto está na sua casa. Por um valor muito inferior de preço. Me diga uma coisa, você acha que esse tipo de facilidades, vamos dizer assim, prejudicou a pequena e média empresa, e no sentido, inclusive, até de encerramento de suas atividades?
A pequena e média empresa é o pulmão da atividade econômica do Brasil. Hoje, 90% dos empregos destinam-se de pequenas e microempresas. Acontece que nós temos aí uma série de problemas, inclusive burocráticos. Enquanto que no Brasil se demora 6 meses até 1 ano para se abrir uma empresa, na Espanha, em 48 horas você abre a empresa com cartão automático. Então eu acho que as pequenas e médias empresas, na globalização, ou elas crescem, ou elas fazem parceria, ou elas mudam seus rumos, sob pena de não terem financiamento ou suficiência de numerário e terem que encerrar suas atividades, inclusive regularmente, porque elas não conseguem pagar os seus tributos. Então quer dizer que nós estamos atrasados mesmo? Infelizmente estamos atrasados. Está vendo, telespectador? Essa é a informação correta e verdadeira. Pergunto a você. A medida não poderá criar uma espécie de concorrência desleal no comércio em geral, modalidade de dumping para a atração da clientela e dispersão da fiscalização do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Eu acho que sim, porque se você pratica um preço para atrair clientela e depois na frente você já tem a clientela e muda o valor do preço futuramente, você pode inclusive estar fazendo uma concorrência desleal. E não vejo como o CAD, pelos valores que estão na lei atual, vai poder controlar esse comércio irregular que vai surgir a partir de uma falsa promoção artificial, de um barateamento do preço final, quando aquilo lá é só para captar clientela e concorrer deslealmente com outros empresários. Muito bem, muito bem. Então quer dizer que essa medida pode criar um problema bastante grave, Os né? impactos fiscais, concorrenciais e constitucionais dessa medida devem ser melhor examinados na Câmara dos Deputados. Muito bem. E a fiscalização, você acha que ela é atuante? Você acha que ela é confiável? A maioria dos impostos no Brasil é feita por modelo de substituição tributária. Já antes do produto estar no mercado, nos carros, no petróleo, na gasolina e tudo, se recolhe na refinaria, se recolhe na montadora. Então, acho que haverá uma grande dificuldade do fisco de controlar esses preços finais, principalmente com descontos quando pago em dinheiro. Muito bem. E os consumidores e suas associações de classe terão meios de fiscalizar as modificações dos preços e as vantagens da medida que altera a Resolução 34/89 do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. É isso? Exatamente. Os consumidores também têm que estar atentos para ver se a mudança só vai ser uma mudança formal ou na prática ela vai produzir seus efeitos. Se na maioria do comércio haverá desconto e se de uma forma geral não vão restringir o pagamento em dinheiro ou cartão de débito. Muito bem. E se de um lado o uso do dinheiro poderá reduzir o preço, do outro, do cartão encarecê-lo, pela via do repasse ao consumidor final, não ocorreria antagonismo em detrimento do mercado e das políticas que visam reduzir a inflação? Evidente que sim, porque se você vai praticar um preço muito maior do cartão de crédito e bem menor do dinheiro, você estaria privilegiando alguns que têm poder aquisitivo até maior em relação aos que têm um poder aquisitivo menor. Você estaria praticando o princípio da isonomia de forma inversa. Então, aqueles que dispõem de recursos poderiam comprar um produto, por exemplo, de R$1.000 por 800. Enquanto aquele que não tem recurso vai comprar por R$1.000 parceladamente no cartão e vai pagar R$1.500. É que nem ocorre hoje no financiamento de carro. Quem financia 30 mil um veículo, na ponta ele vai pagar 50 mil. E se você for pagar esse carro à vista, 30 mil, você pode pagar 25 mil. Então nós estamos aí de dois valores que são o dobro. Um vai pagar 50 mil que pagou no cartão, o outro vai pagar 25 mil que pagou à vista. Mas aquilo que eu falei anteriormente, e você inclusive concordou, a respeito da publicidade do setor, do mercado de automóveis, é um exagero, não é? Total, total. Eu acho que hoje nós não temos planejamento, não temos construção de vias públicas, não temos estruturas. Nós temos um carro importado, várias montadoras no país, aliás, um país que tem muitas montadoras, sem nenhuma crítica, mas nós não deixamos de construir estradas, rodovias, avenidas, e o limite máximo de velocidade no Brasil, em qualquer local, é 120 por hora. Enquanto que na Alemanha, na Autobahn, a velocidade de entrada na Autobahn é 120, permitindo 250, 280, porque não tem limite de velocidade. O número de acidentes é baixíssimo. Aqui se pratica uma indústria de multa, não se pratica uma política pública de trânsito. Na faixa da esquerda, a velocidade não tem limites. Sim, na Alemanha. Na Alemanha. Você entra na faixa da esquerda, você só pode entrar se você quer dirigir a uma velocidade de 180, 200, 220.
Até 250 você pode, se o carro... Enquanto no Brasil a velocidade de final é 120, na Alemanha, nos Estados Unidos, em algumas rodovias é de entrada 120. De entrada, é a velocidade mínima. Você percebe a diferença, caríssimo telespectador? É por isso que esse programa, graças a Deus, não é, que nós estamos vivos aqui, não é, podemos informar você de uma forma correta. Isso é muito bom. E muito obrigado, viu, por você ter vindo hoje aqui, desembargador. Eu sei da sua pauta, você é um homem muito ocupado, mas agradeço muito a sua atenção. A honra é toda nossa. Muito obrigado, porque aqui é uma questão de direito público, não é? Sim, a gente precisa informar o telespectador. Eu tenho outra pergunta também. A profusão de grandes centros comerciais, na modalidade shopping center, trabalha com a ideia de manter coerência de preços, inclusive das lojas franqueadas e daquelas com menor margem de lucro. Dar um exemplo. Então, nós falamos há pouco sobre o pequeno e o microempresário. Sim. Então, os grandes shoppings hoje eles estão absorvendo todas as lojas de rua. Então, o que acontece na realidade? Você se lembra da Rua Augusta? Sim, que foi um brilhante comércio e hoje está acanhado. Hoje está transformando tudo em grandes espigões, prédios comerciais e prédios residenciais. Isso. Então, o exemplo, nós temos diversas lojas hoje no Brasil que funcionam sob o serviço de franquia. Então, eu gostaria de ver se todos os franqueados irão praticar preços iguais e o franqueador irá fiscalizar esses preços. Evidentemente que não, porque cada franqueado tem um número de funcionários, tem o ponto que paga diferenciado. Eu não posso dizer que no shopping A o preço da locação vai ser igual ao shopping C. Então as franquias, né, de uma forma geral, elas podem até dar um desconto mínimo, mas não vão ser isonômicos, não vão ser idênticos, não vão ser iguais. Então essa medida do senador Requião, ela tem inúmeros reflexos que ainda não foram analisados e observados. A importância maior do parlamento, da Câmara, é reanalisar essa medida e, se for produzir, nós temos também que ter o preço de loja. Nenhum comerciante hoje pratica o preço à vista, não diz qual é o valor do produto. Ele só marca qual é o desconto, mas a gente não sabe qual é o valor do produto. É claro. Exatamente. Então, o consumidor tem que fiscalizar, ele tem que estar atento e presente. Muito bem. Bem, eu vou fazer uma pergunta a você agora. Gostaria que você ficasse à vontade na resposta. Você não acha que o legislativo... Eu tenho profundo respeito pelos três poderes. Eu puxo a sardinha para o meu lado dizendo que o Poder Judiciário é o mais confiável no sentido de que o Poder Judiciário, você, caro telespectador, ingressa com uma postulação através do seu advogado, e o Poder Judiciário responde a você ou satisfatoriamente ou não, mas responde. Por isso, da confiabilidade do Poder Judiciário. Mas, às vezes, exagera em... completando a pergunta, você não acha que o Legislativo, às vezes, exagera em leis que apontam, sobremaneira, colocar a sociedade brasileira em desvantagem? Sim, sem dúvida. Nós precisamos saber se o Legislativo, nesses casos e em outros também, a ação, a atividade pontual, ela conserva e preserva o interesse coletivo, o interesse público. Precisamos ver os reflexos da medida. A ideia, na sua origem, pode ser até boa, de reduzir o preço, mas na parte final ela pode causar um desgaste e até aumentar o preço do cartão de crédito para ter um ganho maior do empresário. Muito bem, caro... Puxa, mas que conversa boa que nós tivemos hoje, hein, desembargadora? Sim. Essa sua vontade de mostrar aquilo que, afinal de contas, se faz no Brasil e a minha vontade também de recepcionar e levar isto à sociedade é muito bom, é saudável. Mas eu queria agora abrir um parênteses e falar sobre uma obra importantíssima. Você me permite? Claro, evidente. Muito bem, olha aí. Ótimo. Cartões de crédito e débito. Esta é uma obra que eu gostaria que o telespectador apreciasse, porque ela é a moderna sociedade globalizada, emblematicamente pautada pela tecnologia e pelos informes eletrônicos, necessita com frequência do fator crédito. E muito mais. Aqui você vai encontrar, caro telespectador, não é? As vantagens e desvantagens do cartão de crédito. É isso? Exatamente. Você quer falar alguma coisa? O cartão de crédito, a maioria da população desconhece, eles não têm taxas fixadas pelo Banco Central. Existe alguma jurisprudência, principalmente do Sul, que substitui esses juros galopantes do cartão de crédito pelos juros do cheque especial, que também são elevados.
Então falta à população, ao consumidor de uma forma geral, quando ele faz uma compra, não é entregue, ou quando atrasa, o produto não é de acordo, saber o mecanismo de manuseio, como que cancela uma compra com o cartão de crédito, como que liga para a administradora, se a compra é feita no Brasil, se é feita no exterior. Então esse livro traz as ferramentas de entendimento do cartão de crédito, não só de crédito, também de débito, para que ele saiba fazer o manuseio, que ele conheça melhor a taxa de juros e os reflexos da utilização desse crédito na vida da sociedade brasileira como um todo. Muito bem, está aqui. Eu fiz questão de mostrar a você, caro telespectador, porque conheço bem o desembargador e conheço a intelectualidade deste homem brilhante que é. Muito bem, eu agora peço a você para apresentar as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Esse diálogo que nós tratamos hoje é fundamental porque na sociedade moderna o crédito é a matéria-prima de toda a produção industrial. Hoje nós tivemos uma transformação substancial das bolsas de valores, dos fundos econômicos, dos fundos de investimentos, private equity. Então o mundo capitalista hoje, o mundo globalizado, mudou radicalmente. Quando a gente dizia 51%, 49%, companhias, participação, nós transformamos tudo hoje no dinheiro, na moeda. E os países da América Latina, com raras exceções, atravessam essas crises da moeda. Então é importante que nós tratemos desse tema hoje aqui, dessas modificações que o Senado quer fazer em termos de melhorar o consumo, de reduzir o custo, para que a sociedade brasileira reflita e saiba muito bem como está sendo disciplinada a questão pelo Legislativo, como o Executivo enxerga essa matéria, que pode haver ainda algum veto, e como o Judiciário encara todos os processos, porque hoje nós tivemos aí um aumento contingencial de ações revisionais de contrato bancário, que hoje totalizam 50% do estoque de trabalho hoje de primeira e segunda instâncias do Tribunal de Justiça Paulista. Muito bem. Eu agradeço muito a sua presença, inclusive você trouxe uma matéria muito importante para que a sociedade reflita, como você disse. E agradecendo bastante, eu quero me despedir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.